Abra comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 16. Êxodo, capítulo 16. Amém? Amém. Êxodo capítulo 16, verso 3 e 4. Diz assim: pois os filhos de Israel lhes disseram: quem nos dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tende tirado para este deserto, para matar de fome toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e sairá o povo e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se andas na minha lei ou não. Amém? Amém. Pode se assentar, amados. Hoje de manhã nós gostaríamos rapidamente de falar, com base nesse texto, sobre o quanto eu e você estamos dependendo de Deus, ou sendo dependentes totalmente de Deus ou não. A ideia hoje é meditar com base nesse texto e tentar lembrar do quanto eu e você precisamos ser totalmente dependentes do Pai, do quanto de benefícios que eu e você vamos receber diante dessa postura. E claro que o contrário também se faz verdadeiro. Se nós não estamos na dependência do Pai, talvez isso explique vários contextos da nossa vida que nós normalmente não encontramos respostas. Mas dentro desse pensamento, a título de introdução, eu gostaria de pensar com você sobre o que é depender de alguém. O que seria depender de alguém? Veja, amados, que quando nós pegamos a palavra no seu significado literal, nós vamos perceber que depender de alguém envolve uma entrega, envolve uma postura de total renúncia de ações, para então passar a depender de uma terceira, de uma segunda pessoa, ou das ações desta segunda pessoa, a quem eu e você passamos a depender. Quando eu e você dependemos de alguém, percebe que as nossas atitudes, elas não mais precisam ser computadas ou validadas, porque agora existe uma outra pessoa de quem nós dependemos, que fará tudo aquilo que precisa ser feito para que a nossa situação, problema, circunstância, ou no caso, como nós estamos falando aqui, de uma igreja que se entregou a Cristo, então para que a nossa vida seja então conduzida e regida por aquele a quem nós passamos a depender. Percebe que às vezes a palavra ou o termo no seu sentido literal, quando nós falamos de depender, às vezes vai muito mais além do que eu e você conseguimos imaginar. O ato de você depender é você simplesmente ter uma renúncia das suas ações e passar a depender da ação de uma outra pessoa. É você criar uma esperança dentro de si de que uma outra pessoa irá te socorrer no momento em que você tiver necessidade. E volto a dizer, como nós estamos falando no contexto de igreja, a nossa vida precisa estar entregue e totalmente dependente de Deus. Então sim, nós criamos uma esperança, eu e você como igreja, de que a nossa vida não é mais regida por nossas ações, não é mais regida pelas circunstâncias que estão nos envolvendo, pelos pensamentos que temos, porque nós somos dependentes de Cristo. Então veja, tudo que eu e você precisarmos, Cristo nos dará, ou Cristo suprirá.
se é que a nossa vida está de fato em verdade diante dele, e se é que eu e você estamos de fato em verdade dependendo dele. Tudo isso ainda a título de introdução, só para que a gente compreenda, dentro do texto de Êxodo que nós lemos, o porquê que Deus dá a ordem para eles, o porquê que Deus faz o maná cair do céu, mostrando mais um milagre sobrenatural, o porquê que Deus dá uma ordem dizendo para que eles pegassem aquilo que era necessário para o dia, somente o dia, e o dia de amanhã viria um novo alimento. Deus estava ensinando o povo essa questão da dependência. Então, para que a gente chegue dentro dessa verdade, a título ainda de introdução, nós precisamos compreender que verdadeiramente a minha vida e a sua vida, ela está dependendo de Cristo, e unicamente de Cristo. Amém? É assim? Nós não nos convertemos, nós não colocamos nossa vida diante do Pai. Pois bem, o contexto que hoje nos envolve é um contexto de total dependência do cuidado do Pai para nós, porque não há nada que eu e você faça que possa acrescentar um côvado, como a palavra diz, à nossa estatura. Querendo dizer que não adianta, nós podemos correr para um lado e para o outro, mas se a nossa dependência não estiver em Deus, não estiver em Cristo, nós vamos correr em vão. Lembra do Salmo 127? Não adianta, se você tentar guardar a cidade, se Deus não estiver naquele negócio, em vão aquele vigia vai guardar a cidade. Não adianta correr para um lado e para o outro, se Deus não estiver dentro do contexto. Às vezes, amados, a minha vida e a sua vida pode sim ter algum resultado ou desfecho negativo. Talvez eu e você não conseguimos alcançar alguma determinada bênção ou alcançar um determinado resultado, porque não é Deus que está correndo por nós, somos eu e você, independentes dele, tentando fazer as coisas e ajustar as coisas. Nós precisamos depender totalmente do Pai. A ideia hoje é pensarmos em quão isso é importante e em quão isso pode nos trazer e nos levar a um contexto de bênção. Vamos tentar ilustrar isso de uma forma um pouco mais prática. Quando você pede uma ajuda para alguém, uma questão financeira que normalmente é tão comum para os nossos dias, você necessita de que alguém te dê uma ajuda financeira. E se você pediu ajuda para alguém, porque você não está conseguindo resolver aquele problema de modo nenhum. Então quando você pede, você passa a depender daquela pessoa a quem você recorreu totalmente. E nós ficamos como quem aguarda, e vivemos aquele período de ansiedade para saber da resposta, se aquele negócio virá ou não, e você cria aquele negócio. Veja, é uma situação de total dependência que eu e você criamos. E nós fazemos isso uns com os outros, nós pedimos a amigos, pedimos a familiares, e nós ficamos totalmente à mercê daquela resposta, independentes daquela resposta. Mas é engraçado que quando nós colocamos algo diante de Deus, nós não conseguimos ter a mesma postura de dependência. Eu não sei porquê, talvez porque Deus não esteja fisicamente na nossa frente, para que a gente olhe nos olhos dele, sabe, e aquilo não gera o fato dele estar no Espírito, o fato de ser algo que envolve fé. Eu não sei, parece que a nossa postura ela muda diante disso. Então quando nós nos ajoelhamos e nós colocamos uma situação diante de Deus, quando nós nos levantamos, nós começamos a parar e a pensar em todas as coisas que nós podemos fazer para poder resolver aquele negócio. Então você toma decisões e você corre para um lado e para o outro, quando na verdade nós deveríamos ficar esperando em Deus para que aquele negócio se resolvesse. Eu não estou dizendo que não existe uma parte que nos cabe. Sim, nós temos que fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, mas nós temos que ter uma consciência clara: o resultado virá de Deus para nós, não será pelo meu e o seu esforço, é a graça do Pai que nos cobrirá e que nos ajudará a vencer. Ser dependentes de Deus totalmente e 100%, porque dá para ser dependente parcial. Nós podemos ser pessoas que são dependentes de Deus para casos específicos. Por exemplo, quando nós precisamos, quando nós estamos vivendo uma situação de aperto, então nós olhamos para Deus e falamos: Senhor,
como eu dependo de Ti, como a Sua graça é infinita, como Tu és poderoso, Senhor. Mas quando você está tudo bem, você não lembra que você depende dele. Nós fazemos isso, então dá para depender de Deus, em parte está assim. Agora você se recorda daquilo que foi dito para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse no capítulo 3. Eu tenho visto as suas obras. E o texto vai discorrendo, é aquele versículo que você conhece bem, e você se lembra bem, lembra da igreja morna. Pois é, amados, esse negócio de em partes não é bom. Ou nós dependemos do Pai 100%, ou a reprovação daquela igreja pode também chegar até a nossa vida. E ali em Apocalipse é feito uma analogia, foi feita uma comparação. Cristo faz uma comparação e através de João ele relata a condição das cidades vizinhas de Laodiceia. Ele fala de Hierápolis, fala de Colosso, fala da água quente de Hierápolis, da água fria de Colosso, ou seja, aquele tinha valor, tinha valia, essa também tinha valor, a água tinha sua eficácia, mas a água de Laodiceia era morna. Então ele estava dizendo para aquela igreja que eles não tinham nenhuma função eficaz, que eles não estavam fazendo nada que acrescentasse, eles estavam neutros no pacote. Amados, nós dependemos do Pai, e esse negócio de depender do Pai precisa ser 100%. Tudo em nossa vida depende do Pai. Tudo que eu e você fazemos, precisamos caminhar na dependência dEle. Quando nós pedimos a bênção, precisamos dela, e quando nós estamos bem, desfrutando de bons momentos, tudo vem do Pai para nós. O dia mau, Deus está lá, e no dia bom, Deus está lá. Nós precisamos depender dEle. Para que isso aconteça em nossa vida, amados, é necessário que haja uma entrega total. Quando você passa a viver a vida dependendo de alguém, lembra do que nós falamos no começo aqui? As suas ações já não podem mais reger nada. Nós não mais caminhamos por nossas decisões e posturas de ação. Então de quem é? Agora é aquele de quem eu e você dependemos. Então tudo que eu e você iremos fazer será na verdade sempre por intermédio daquele de quem eu e você passamos a depender. Amados, essa dependência não é receber um auxílio ou uma ajuda de vez em quando. Não é para que eu e você acione a Deus somente quando existe uma situação de aperto ou de dificuldade. Porque se nós acionarmos a nossa dependência de Deus somente na situação de aperto, isso pode caracterizar um relacionamento de interesse. E isso não vai ser bom para nós. Não dá para olhar para o Pai como um jogo de interesse. Não dá para olhar para Deus esperando somente que Ele faça as coisas para nós. Uma entrega total de alguém que depende totalmente não pode estar vinculado a isso. Nós precisamos de algo que vai além. Nós precisamos de mais do que isso, de um relacionamento muito mais íntimo, muito mais sincero, muito mais real, porque nós dependemos de Deus para tudo da nossa vida. E Deus estava tentando ensinar isso para o povo no texto que eu e você lemos. Amém? Vocês estão entendendo o negócio? Como diz alguns pregadores, vocês estão comigo? Amados, lá nos Estados Unidos existe uma jogada no poker que chama all-in. Eu sei que vocês não conhecem isso, eu também não conheço porque eu não jogo, ok? Mas eu li a respeito. Existe uma jogada no poker que se chama all-in. Essa jogada, amados, é quando a pessoa tem as cartas na mão e ele tem tanta certeza de que aquele jogo está ganho, que ele pega todas as suas fichas e coloca na mesa. Ele deposita na mesa. Ele joga tudo. Por quê? Porque ele tem certeza do jogo de carta que ele tem na mão. É mais ou menos assim que deveria ser a nossa vida. Nós vivemos dessa forma. Não estou te incentivando a jogar não jogo, tá? Mas pegando apenas o exemplo aqui, a ideia da coisa. Eu e você vivemos sobre esse all-in. Aquilo que está nas nossas mãos já nos garantiu a vitória. Então todos os dias eu e você deveríamos colocar
todas as nossas fichas na mesa, todas elas na mesa, dizendo: esse jogo está ganho. A pessoa que está com esse jogo de carta, ela arrisca tudo, ela não tem receios, ela não tem reservas. E diz a história que essas fichinhas, amados, eu nunca joguei não, mas aquelas fichinhas ali valem alguns milhões. O negócio ali é muito sério. E a pessoa, quando ela está nesse contexto, ela deposita tudo à mesa. Sabe o que eu e você precisamos fazer? É viver com essa expectativa de arriscar tudo, de colocar tudo à mesa, de colocar tudo diante de Deus e dizer: eu já venci, eu creio na minha vitória, eu deposito tudo, eu arrisco tudo, porque eu conheço o jogo que está na minha mão, esse joguinho de carta que está na minha mão. Amados, nós não temos um jogo de carta, é claro, mas Cristo está conosco, nos garantindo a vitória em tudo que eu e você tocarmos. Nós somos dependentes de alguém que tem o maior, ou que retém o maior poder. Amados, o alimento para o povo de Israel, dentro do texto que eu e você lemos, ele poderia ter vindo de várias formas, mais simples ou mais normais, mas Deus não. Deus sempre foi, sabe? No Mar Vermelho, quando eles estavam ali diante do mar, Deus poderia ter contornado aquele caminho antes. Deus sabia que o mar estava ali, mas Deus queria abrir aquele mar e criar paredes de água gigantescas, quebrando toda a lógica, para que aquele povo visse. Deus fez com que o maná caísse do céu, porque Deus estava dizendo assim: vocês precisam depender de mim. Esse era o ensinamento. E eis aí quem eu sou esse Deus de poder, eu sou esse Deus que faz as coisas mais ilógicas, que faz o alimento descer, cair do céu, e todas as manhãs estava lá o pão para o povo comer. Ele estava mostrando para o povo o tamanho do seu poder, da sua grandeza, querendo dizer assim: é de mim que vocês estão dependendo, vejam o tamanho do meu poder, sou eu quem cuido de vocês. Amados, nós não somos dependentes de um Deus qualquer, ou de algum aí que se titula Deus, porque na verdade não há outro. Aquele que está conosco é aquele que pode todas as coisas, é aquele que faz o impossível. Ele tem o domínio de tudo. Então, quando ele diz dessa forma para Moisés, dizendo e instruindo, falando: olha, o maná vai cair do céu, vocês terão o alimento para vocês comerem. Ele estava mostrando para aquele povo: eu sou o Deus que faço, eu sou o Deus que cuido. Tudo aquilo era para que aquela geração pudesse entender isso e viver isso. Amados, talvez hoje seja um dia oportuno para nós vivermos essa jogada all-in. Coloque tudo à mesa, coloca tudo, entrega isso, porque quem vive na dependência não depende mais de si mesmo, mas daquele a quem passou a depender, Cristo. É dele que nós dependemos, é Ele que vai reger a nossa vida, é Ele quem vai dar os desfechos para nós, é Ele que vai cuidar do nosso dia a dia, é Ele quem vai cuidar das situações que virão sobre a nossa vida. Isso é depender de Deus, isso é depender de Deus. Arrisque tudo, sem reservas, coloque na presença do Pai e creia. Não há nenhum jogo de carta melhor do que o seu, não existe. Você realmente venceu, nós precisamos apenas tomar posse disso. Dentro dos versos que nós lemos, diz lá o verso 3: pois os filhos de Israel lhe disseram: quem nos dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas e carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tens tirado para este deserto, para matar de fome toda essa multidão? Amados, vamos perceber a fala do povo. Eles obviamente, por mais que já estavam vivendo vários milagres da parte de Deus, eles ainda não tinham a sua vida totalmente entregue à presença de Deus. E quem não tem a vida entregue à presença de Deus 100% e totalmente, tende a olhar para trás.
não consegue olhar para frente, não consegue focar no futuro, não consegue crer. Ele tende a olhar para aquilo que era real aos olhos dele. Aquele povo começou a olhar para o Egito, onde eles tinham alimento. Eles não conseguiram perceber a grandeza do porvir, ou a grandeza do amanhã. Mas quem espera em Deus não pode ter os olhos fitos dentro dessa realidade. Aquele povo, amados, não havia se entregado totalmente ao Senhor. E é por isso que a situação assustava, é por isso que o contexto gerava medo, é por isso que eles acharam que ia morrer de fome naquele deserto, como eles disseram, para morrer de fome toda essa multidão. Amados, se nós não estamos totalmente entregues a Deus, o nosso olhar é de medo, é de amedrontamento, é de ansiedade, nós não conseguimos descansar. Nós precisamos colocar tudo diante de Deus e viver verdadeiramente dependentes dele, porque nesse contexto não há um olhar de medo, não há um olhar ansioso, não há um olhar aflito. Nós cremos que tudo virá, que o maná virá para a nossa vida, mas nós precisamos ter a nossa vida entregue a Ele, totalmente. Nós sabemos daquela geração de como eles eram difíceis. Amados, perceba uma coisa: se a nossa vida não está totalmente dependente de Deus, isso quer dizer que nós não estamos vivendo pautados ou sendo guiados pelas ações desse Deus a quem nós dependemos. Então, quais ações estão nos guiando? As nossas. Se nós não nos entregamos totalmente a Deus, então por quem estamos vivendo? Por nós mesmos. E para onde nós iremos, amados, vivendo por nós mesmos? Para onde nós iremos sem Cristo em nossa vida? Nós podemos fazer alguma coisa por nós? Amados, o nosso eu não olha para a cruz, o nosso eu olha para as necessidades nossas, para o que é real. O nosso eu não tem olhos de fé, a realidade para nós é diferente. Então, se nós não entregarmos, se nós não vivermos totalmente dependentes dele, nós vamos viver por nossa conta. Nós podemos caminhar na igreja, viver com Deus, viver nos cultos, caminhar, mas estar vivendo por nossa conta. Amados, nós não vamos chegar a muitos lugares vivendo por nós mesmos. O outro verso diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e sairá o povo e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se andas na minha lei ou não. Amados, aqueles que dependem de Deus, eles verão as soluções e os escapes vindos dos lugares mais improváveis, porque aquele que depende de Deus, ele normalmente olha em volta e ele não consegue vislumbrar soluções, ele não consegue enxergar os caminhos. Pense o mais fiel judeu que estava naquele deserto, quando ele considerou consigo mesmo: não, nós não temos o que comer nesse deserto, isso é um fato. Deus abriu o mar, sabe? Deus, todas as pragas do Egito, certamente Ele vai dar uma solução para nós. Talvez o mais otimista dos judeus pensaram: deve ter uma cidade vizinha que tem uma mercearia muito grande para alimentar esses milhões aqui e vai dar certo. Mas aí um outro falou para ele: não, meu amigo, como é que vai ter um mercadinho que possa alimentar todos nós? Não dá não, nós vamos morrer de fome, sabe? E pensa naquele diálogo, eles começaram a dar soluções. Não, mas quem sabe nós achamos uns 2 mercadinhos. A gente pode ir lá na terra de Canaã, só um pouco lá, entendeu? E pegar uns 3, 4 mercadinhos, quem sabe, a gente pega muita sacola, sabe? Não, amados, nada disso iria funcionar, porque não ia ter mercadinho suficiente para alimentar aqueles milhões que estavam parados, sentados no deserto, esperando o que comer. Amados, quando nós esperamos em Deus,
As soluções não virão por meios lógicos, elas não vêm de modo natural, elas não são vislumbradas pelos nossos olhos. Quando nós recebemos algo de Deus, que nós olhamos para trás, nós sempre falamos: nunca que eu imaginava que seria dessa forma. O que Deus tem para nós, amados, vai além do entendimento humano. Por mais que você não esteja vislumbrando nada, nenhuma solução, tudo está controlado por Deus, está nas mãos dele, tudo já está acertado. Ele vai prover de um lugar onde você menos espera. O alimento para aquele povo caiu do céu. Eu tenho certeza que no meio daqueles milhões, nenhum judeu, por mais que tivesse fé, não imaginou que cairia do céu. Não imaginou que ele ia acordar e sair da sua tendazinha de manhã, espreguiçar, e quando aquele orvalho passa, tem um monte de alimento no chão. Amados, creia, nós dependemos de um Deus que tem todo o poder, que retém todo o poder. Tudo está nas tuas mãos, tudo. O mundo jaz do maligno, mas eu e você não somos do mundo. Nós somos da pátria celestial. Mas nós estamos aqui, ainda estamos aqui de passagem, entende? Já não é mais nosso, esse lugar não é mais nosso, nós não temos parte com o mundo. Nós precisamos confiar em Deus, depender dele, mas isso precisa ser real. Então Deus fala para o povo: vai lá e pega a porção diária, do dia, e só. Qual que é o ensinamento aqui para nós, amados? Veja, o amanhã pertence ao Senhor. Então o que nos importa? Importa hoje. Eu vou cuidar do hoje, eu vou dar o meu melhor para Deus hoje, eu vou me entregar sem reservas hoje, eu não vou me preocupar com amanhã e tentar pegar um pouco do pão e guardar para o dia seguinte, afinal de contas. Não, ele diz para o povo: pegue o que é para hoje. Ele estava ensinando o povo a depender unicamente dele, a crer que todos os dias ele iria prover. Amados, todos os dias Deus vai prover para nós aquilo que eu e você necessitamos. Não há necessidade de guardar, de se preocupar, de criar reservas dentro. A nossa fé, ela é plena, e a nossa entrega, ela é plena diante de Deus, sem receios, sem reservas. Deus vai cuidar do dia de amanhã, Deus vai conduzir o dia de amanhã. Agora, se nós não conseguirmos fazer isso, amados, percebe por que tantas pessoas vivem sob um contexto de depressão, uma ansiedade da qual se torna incontrolável. Sabe por quê? Porque as pessoas estão pensando no amanhã, e elas não conseguem vislumbrar nada para amanhã. Aquele negócio tira a paz do hoje. Lembra da parábola dos talentos? Um senhor, 3 servos, 5 talentos para um, 2 para outro, se não está enganado, e 1 para o terceiro. Esse que recebeu 1 era o que tinha mais dificuldade, por isso que o Senhor deu conforme a capacidade, mas entregou o talento. E o que ele fez com o talento? Ele ficou preocupado, e ele enterrou. E quando o Senhor volta, os servos vão prestar conta. O que tinha 5 conseguiu granjear mais, servo bom e fiel. O que tinha 2, se eu não estou enganado, conseguiu granjear mais, servo bom e fiel. Quando chegou, pegou um, falou: Senhor, eu sei que o Senhor é um Senhor muito duro, que semeia aonde não é para semear, para tentar achar ganhos. Então eu peguei o talento e enterrei para poder garanti-lo. Toma aqui. Eu fiquei preocupado de perdê-lo, então toma aqui o talento que o Senhor me entregou. E o Senhor disse: servo infiel. E sabe qual é a palavra final dali? Até o que ele tem lhe será tirado. Lembra disso? O que o texto fala: até o que ele tem lhe seria retirado. O que isso quer dizer para nós, amados? Quer dizer que se eu e você vivermos sob a preocupação do amanhã, então nós teríamos hoje, já foi, perdemos.
Porque ninguém que está vivendo diante de Deus, confiado em Deus, pode ficar preocupado com o que virá amanhã. Porque se ficarmos, então hoje já perdemos. A nossa fé não é plena para pensar e confiar no Deus que proverá amanhã. Então hoje já foi perdido. Percebe que as pessoas, amados, estão entrando num ciclo de depressão, porque elas estão tentando pegar o contexto do amanhã e tentaram viver no hoje, mas o hoje você não tem ainda a possibilidade de viver aquela condição do amanhã, então aquilo te aflige. Dependentes de Deus, Deus proverá. Deus falou para o povo: pegue o alimento do dia. O povo poderia responder: mas e amanhã? Do dia. Sabe o que acontecia com o alimento que era guardado? Porque o povo tentou guardar o alimento. O que acontecia com o alimento quando ele era guardado? No dia seguinte ele apodrecia. Aquela reserva que o povo fez não servia para nada. Nada. Amados, não há nada que eu e você façamos pensando em resguardar o nosso amanhã, que de fato irá resguardar. Não há nada, nenhuma ação nossa, por mais que nos preocupemos, por mais que façamos coisas, não há nada do que eu e você possa fazer que nos garantirá o amanhã. Nada. Ou nós dependemos do Pai para esse negócio, ou nós não vamos ter o suprimento do amanhã. Depender de Deus, amados, talvez vai muito além do que simplesmente congregar, frequentar, até orar de vez em quando. Vai além. Você descansa. Como assim descansa? Descansar. Uma pessoa que está descansando não está preocupada com nada, ela está descansando em Deus. Percebe que o contexto para nós, então, como cristão, é uma bênção. Se nós vivêssemos a palavra como ela deveria ser, então veja, era para nós vivermos assim. Era para sermos pessoas aqui totalmente sem angústias, sem preocupações, sem tristezas. Mas não dá para viver essa realidade nesse mundo. Não dá. Mas dá para você deixar com que nada dessas coisas te controle ou te conduza. Nada pode tirar a sua paz, teu ânimo e o seu sorriso, porque o Deus que você serve vai prover todas as coisas. Ser dependentes do Pai, é isso o que Deus tem para nós. Viver essa jogada, conforme nós citamos, do all-in. Arrisque tudo. Confie no jogo que você tem. Confie naquilo que Deus já te deu. Arrisque tudo e viva a sua vida totalmente dependente do Pai, crendo no Pai. Faça isso no nome do Senhor Jesus. Amados, tudo vai dar certo e Deus vai prover todas as coisas com toda certeza, a partir do momento em que eu e você crermos verdadeiramente.